e restauração. Hoje nós vamos falar sobre cura e restauração. Estamos lendo esse livro, Sede Fecundos, quarta live, e hoje nosso foco é sobre entender aonde está precisando de cura no nosso relacionamento e onde vamos ter a nossa restauração. Começando já dando um belo bom dia, meu amor. Assim que ela mandar a solicitação aqui, eu já vou esperar um pouquinho, né? Porque normalmente costuma travar, né? Aqueles ecos. Então vamos guardar só alguns minutinhos, segundinhos aí, pra ela poder entrar enquanto eu subir minha aguinha quente. Água morna. Você esqueceu de acender a luz. Acende a luz. Bom dia a todos. Vamos curar, vamos restaurar a nossa sexualidade, a nossa intimidade, os nossos relacionamentos. Ó, o Cris Gomes já por aqui também. Bom dia, Cris. Bora lá então. Cura e restauração. O catecismo da igreja não tem medo de afirmar que a relação íntima precisa ser fonte de cura para o casal. Realmente, o único caminho para a cura da genitalidade feminina ferida e machucada pelos meios de comunicação e pela cultura é a vivência efetiva de um amor libertador. Essa vivência supõe a compreensão da sexualidade como lugar de cura e restauração. É por isso que Deus completou e viu que tudo era muito bom. Essa bondade e a alegria de Deus são reproduzidas pelo orgasmo. A compreensão bíblica da sexualidade nos aponta para o orgasmo como o grande prazer que o ser humano pode e deve experimentar. É preciso romper com uma ideia negativa e pecaminosa da sexualidade. Bom dia, Nath, como é que você está? E não se chegará a isso se não se superar a ideia errônea e pejorativa a respeito do corpo humano. A influência da filosofia platônica a respeito do corpo está muito presente na compreensão da sexualidade. O pessimismo platônico, que vê o corpo como prisão da alma, acaba gerando uma visão unilateral e pecaminosa da sexualidade. Você que está chegando aí, já pega aqui embaixo o aviãozinho do transbordo. Vou mandar para pelo menos umas. Eu vou mandar para mais, mas mandar para pelo menos 3 pessoas. 3 pessoas que podem estar participando aí, que podem estar recebendo bênçãos em seu casamento, em seu relacionamento, ou até mesmo aprendendo para ensinar outras pessoas, né? Deixa eu já mandando aqui para algumas pessoas. Estou mandando para aquelas que estão ao vivo e. Ok, mandei. É muito difícil mudar comportamentos em pessoas adultas. Por exemplo, mesmo sabendo que açúcar faz mal, como é difícil evitar o seu consumo. Saber que faz mal não é motivo suficiente para evitar. Conhecer o mal não é motivo suficiente para evitá-lo. Como mudar então uma cultura sedimentada na cabeça e no coração do ser humano há centenas de anos? Sabe que você já leu, já me fez pensar em algumas coisas. Manda ver aí. O conhecimento não é poder, porque se fosse realmente poder, você poderia deixar de comer o açúcar só por saber, por ter o conhecimento que ele faz mal. Então, ele é um poder em potencial, só vai ser potencializado se você colocar em prática aquilo. Quanto tempo a gente sabe que o açúcar faz mal, mas não conseguimos tirar ele das nossas Dieta. refeições? Teve outra frase aí que você falou. Ai, gente. Pejorativo? Calma. Vai falando aí sobre o açúcar. Então, eu não vou nem falar do açúcar. Filosofia platônica a respeito do corpo e da sexualidade. O pessimismo platônico, que vê o corpo como uma prisão da alma. O corpo não é uma prisão da nossa alma. É o abrigo, é o templo, é a armadura, é o que protege. Então, é você começar a ressignificar crenças, pensamentos. E aí fala, por que ele fala que um adulto é muito difícil de se adaptar? Porque
Estudos comprovam que quando você é criança, até os 6 anos, 7 anos de idade, a sua mentalidade ela está aberta e tudo que for imposto, for colocado, ela vai ficar gravado. Chega uma hora que tampa a sua mente. E aí as pessoas vão tentar colocar coisas novas, mas ela não vai entrar, porque ela não vai se conectar com aquilo que já existe dentro da sua mentalidade. E aí por isso que é muito mais difícil mudar essa mentalidade quando você já é mais velho. Mas não é impossível. Eis a boa notícia. Não é impossível. Nada é impossível para aquele que crê. Nada é impossível para aquele que realmente se abre à vontade, aos propósitos de Deus. Então ainda há jeito para todos nós. E olha que... Segundo a graça de Deus. Então a gente está falando aqui sobre dois pontos extremamente importantes. O primeiro é sobre a visão platônica, onde ele enxerga o corpo como uma prisão da alma, que não é bem isso que acontece, porque senão a gente estaria dizendo que Deus errou no fazer. É que nem quando eu reclamo de 24 horas. 24 horas é muito pouco tempo. Você que não está dando prioridade naquilo que talvez você deveria estar dando prioridade. Porque 24 horas é o tempo que todo mundo tem. Então... Na verdade, a gente não sabe escolher e joga a culpa em Deus, né? Tipo, é pouco tempo, mas você que não está sabendo escolher o que você tem e o que você não tem que fazer. Fenton também por aí. Bom dia, Fenton. Bom dia, Gibson. Tudo bem? Como é que você tá? Mas tem medo de não falar com o Gibson, né? É. E aí o que acontece? Então, quando esse é o primeiro ponto. E aí quando eu entendo já, eu mudo, você percebe que é o mesmo fato, só mudar uma perspectiva. O corpo não é a prisão da alma, mas sim a armadura da alma. Porque é ela que protege. Quem é que quer roubar a nossa alma? O diabo. De uma certa forma, se a gente parar para pensar, ele que tenta fazer acordos comerciais aí para roubar a alma da humanidade. E o açúcar entra dentro desse acordo. Porque uma forma de eu manipular é eu fazer as pessoas consumirem muito açúcar. Mas enfraquecer o corpo, né? Enfraquecer a armadura. Por que iriam querer enfraquecer uma prisão? Não faz sentido. Ao melt, tudo bem? Como é que você tá? Então, eu posso até saber que isso enfraquece minha armadura. Mas uma coisa é eu saber, outra coisa é eu usar isso a meu favor. Fusco Trineto, como é que você tá também? Bom, continuando então, essa parte já começamos a entender sobre dois pontos. Conhecimento não é poder, porque senão nós cortaríamos o açúcar com maior facilidade. E que o corpo não é uma prisão. Safira, bom dia. Creio que chegamos a uma visão positiva e equilibrada da sexualidade. Somente se chegarmos a uma visão equilibrada e correta do nosso corpo. O cristianismo precisa, com urgência urgentíssima, redescobrir e aprofundar uma visão correta e positiva do corpo humano como lugar de revelação e de experiência de Deus. É impossível chegarmos a uma teologia da sexualidade enquanto continuarmos chamando nossos órgãos genitais por seus medonhos e terríveis apelidos. Não tenho dúvida de que todos esses apelidos são também consequências das ações encardidas no mundo da sexualidade. Como não ficou nada feliz com a criação do ser humano, o encardido achou um jeitinho para se distanciar da graça de Deus e é absolutamente fundamental que entre os cristãos tenhamos a coragem de chamar nossos genitais pelos nomes corretos. E até com uma reverência íntima pela dignidade que se impõe. Por que não se ensina o nome correto para os filhos? Onde está a feiura de se falar pênis ou vagina? Olha lá, só de falar a gente já precisa dar risada, gente. Eu lembro, Mateus. Ele, mamãe, não sei o que lá, o seu piu-piu. Eu falei, não, mãe não tem piu-piu, né? A mãe tem vagina e você tem pênis. Aí ele repete, é tão bonitinho ele falando vagina, pênis. Salão Jussara Andrade. Não são órgãos do corpo exatamente como os braços, as pernas, a boca, os olhos e todos os demais? Por quê? Para falar braço eu falo normal e para falar pênis eu tenho que usar piu-piu. Rolinha, né? Ele falando esses dias da rolinha. E às vezes nem é nós que falamos, porque É nós os outros. educamos dessa forma, falando o nome certo. Mas as influências realmente, né? Dos outros parentes, as pessoas que estão próximas. A pureza sexual começa pela denominação correta de cada parte do nosso corpo. Quando usamos o apelido, já estamos maliciando. Com isso, damos origem aos palavrões.
O que faz uma palavra ser feia ou bonita é o sentido que atribuímos ou conforme o contexto em que a usamos. Precisamos cortar o mal em sua raiz. Para isso, precisamos chegar a falar em pênis ou vagina com a mesma pureza que falamos boca, braço e pernas. Se Deus é o autor do nosso corpo, Ele é o autor de todo o meu corpo. Ele é o autor dos meus órgãos genitais. E se Ele é o autor, Ele não pode ter feito coisa feia ou estragada. Bom dia, Diodato. Essa parte me faz pensar muito, porque a pureza. Pouco se fala hoje sobre pureza, sobre ser puro, pensar puro. Então, quando você observa você, se você não está conseguindo dizer tranquilamente, serenamente, sem malícia, essas duas palavrinhas, pênis, vagina, investiga. Talvez precisa limpar algo dentro de você, talvez um ressentimento, talvez um trauma, talvez uma mágoa, talvez uma falta de perdão por algo que aconteceu com você. É algo a ser investigado, porque a pureza deveria ser desejada por nós. Mas o que é a pureza, né? A gente nem entende sobre isso, porque pouco se fala sobre isso. Ser puro no falar, ser puro no ver as coisas. O Rafa comentou sobre aquela propaganda lá do sorvete. Eu fiquei horas tentando Entender. entender, eu não Eu peguei na entendi. hora a malícia. Ela, hã? Enxergar a, a malícia. Então, talvez, ou seja uma inocência muito burra, não sei, ou um pouquinho de pureza, não sei, eu não entendo, mas busquemos a pureza. E mesmo que a gente não entenda, a pureza é algo bom, é algo que Deus criou. Então, vá pedindo, vá desejando, vá querendo essa pureza. E aí você vai educar os seus filhos com essa pureza. Você vai, assim, a gente tem que pensar também que tem que educá-lo na pureza, mas não educá-lo para ser um bobo, né? Ele tem que entender as coisas. Então, é buscar, ter sede dessas coisas. A gente busca tantas outras coisas, né? Nos 24 horas do nosso dia, a gente tem tempo para buscar tantas outras coisas. Busquemos também essas coisas do alto. Quando somos batizados, todo o nosso corpo recebe a água viva do Espírito Santo. Quando recebemos Jesus na Eucaristia, todo o nosso corpo recebe o corpo de Cristo. O sangue e o corpo de Cristo que recebemos na Eucaristia irrigam todo o nosso corpo, especialmente nossos órgãos genitais. O ser humano foi modelado por Deus. Cada parte de nosso corpo é obra das mãos e da ternura de Deus. Até inclusive tem uma parte que fala, né, que ele nos modelou. Acho que está em Gênesis 2. Então, só para a gente ter uma ideia, a gente fica falando sobre isso. Nos outros animais, ele falou: surjam, nasçam, o que não sei o que. Ele deu a decreto da palavra e os animais foram feitos. Mas tem uma parte na Bíblia que fala que Deus nos modelou com a argila. Até por isso tem aquele ditado: do pó tu veio e para o pó tu voltarás. Porque nós éramos areia, pó. Aí ele fez barro, com isso nos formou, né? Ah, tá aqui, eu fui falar Gênesis 2. Deus modelou o homem com argila do solo, insuflou em suas narinas um hálito de vida e o homem se tornou um ser vivente. Ele não fala sobre isso quando ele criou os animais. Por isso eu até postei, vai sair hoje um vídeo que eu postei falando sobre a importância de um cachorrinho meu e de um estranho. Quem é mais importante? É Eu nem óbvio que tenho o cachorro. ego e o apego vai dizer que aquilo que é meu, que seja uma galinha minha, um pato meu, alguém, algum parente meu ou uma pessoa estranha. O ajudar deveria ser espontâneo, mas hoje em dia, entre salvar um cachorro de afogamento e salvar um ser humano que eu não conheço, eu provavelmente escolheria o estranho. Eu, porque eu não tenho cachorro. Mas se eu tivesse um cachorro de estimação, provavelmente o primeiro era salvaria o meu cachorro, depois eu ia atrás de salvar o ser humano, se desse tempo, se não, paciência, pelo menos meu cachorro foi salvo. Isso nos leva a questionar sobre essa modelagem, essa importância que Deus deu para o ser humano durante a criação. Porque ele não só modelou com argila. Para quem não sabe, a argila não é aquela areia superficial, ele vai mais profundo. Para você achar o solo onde tem argila, ele tem que cavar um pouquinho. Teve trabalhinho, ele teve que cavar um pouquinho para chegar onde tem um solo argiloso. Fez da argila e ainda soprou o sopro da vida. Não é bom que o homem esteja só. Vou lhe dar uma ajuda que lhe seja adequada. Aí tem
algumas bíblias que diz, vou lhe dar uma opositora idônea. Ou seja, a pessoa que foi feita para se opor ao homem. Então Deus fez cair um topor sobre o homem e ele dormiu. Tomou uma de suas costelas e fez crescer carne em seu lugar. Depois da costela que tirara do homem, Deus modelou uma mulher e a trouxe ao homem. Gênesis 2, 21 e 22. Olha que interessante. Essa questão de tirar. Eu não sei se ele vai falar sobre isso, mas eu vou aproveitar e falar aqui sobre isso. De tirar de uma costela. Vou subir aqui só para vocês enxergar. Retirar uma parte da costela. Eu, sinceramente, não fui atrás da informação para saber se eu tenho uma costela menos que as mulheres. Porém, contudo, entretanto, aqui é o espetáculo do negócio. O homem, ele tem um corpo, condição corpórea maior para que ele vá à frente da mulher. Mas isso não significa que ele está na frente, que ele é maior que a mulher. É que a função dele é proteger, prover e liderar. Essa é a função primordial dos homens. Agora eu vejo muitos casos, inclusive eu às vezes me coloco nessa situação de ser um emasculado. O que é um cara emasculado? É um cara que deixa de assumir a liderança da sua casa para ficar sendo mandado pela mulher. Quando eu digo mandado, não é no sentido de que existe uma conversa e eles chegam num acordo. É onde a mulher fala, você é um banana, vai fazer isso que eu tô mandando. E aí ele vai e faz. Ele não faz nada para desagradar a mulher, porque senão depois tem castigo. Então ele não quer ser castigado. Se você já passou por isso, manda aqui embaixo aqui, compartilha. Que tipo de castigo? Começa a ficar estressada, aí começa a brigar, começa a falar alto, faz greve de sexo, e aí começa todas essas coisas aqui. Ah, é? Você não vai fazer o que eu quero? Então peraí, então vai ficar uma semana de castigo aí, sem fazer. E aí o homem, para não perder isso, ele fica de boa, ele cede. Comenta aí se alguém já chegou a passar por isso. Eu já passei por isso na vida, tá, gente? Eu vou confessar aqui pra vocês, eu já passei por isso. Tem vezes que até hoje eu me pego me questionando, falando, eu deveria fazer isso? Falo, vou ter que fazer isso, isso vai afrontar ela e eu tomara que ela não queira fazer greve, viu? Mas faz parte do processo de desenvolvimento. Conforme você vai crescendo, você sabe as consequências das suas ações. Mas quando eu tenho uma sexualidade bem definida, pode fazer greve de um ano, que eu não tô nem aí. Por Se quê? é bem treinado. Qual foi o seu treinamento, meu amor? Você tá maluco? Eu Qual nem foi falo esse treinamento que aí. nós nos treinamos Foi, para essa situação? ó, a gente começou a namorar em 2005, né? E fomos casar em 2010. Foram 5 anos de namoro em castidade. Então, quando você tem um treinamento desse aí, fica 5 anos querendo algo e não tendo, você começa a entender que existe um processo. E eu lembro que uma coisa que me falavam muito, eu queria, ela queria esperar a castidade, né? Esperar casar. Por mim, eu não tava nem aí pra essa parada, não. Eu queria fazer antes do tempo. E esse treinamento faz com que exista dentro do nosso relacionamento uma confiança mútua. E assim, tem pessoas que falam assim, ah, eu não tenho coragem de dar carona pra mulher no meu carro, não. Tem que ter outras pessoas junto. Eu não tenho problema com relação a isso, sinceramente. Tem mulheres que não gostam que o marido dê carona para outras mulheres. Eu fico tranquila. Mas isso é porque por conta do treinamento que nós já tivemos. Então, existe, Rafael, então quer dizer que você é santo, que existe, tem o risco de cair? Nesse tipo de detalhe, eu acho difícil eu cair. Por quê? Porque eu não tenho uma tendência a explicar. Porém, se eu já tivesse feito isso lá atrás, eu já teria um histórico de sofrimento com isso. Então, a tendência de eu cair novamente em tentação é grande. Tem também traumas, né, do seu passado que também te fazem ter bloqueios com relação a isso. Mas isso fica para outras histórias, né, gente? Vamos voltar Voltando aqui. ao âmago do que a gente estava falando. Bom dia, Dantas, consultoria imobiliário. Aqui é o seguinte, Deus tira uma costela do homem para fazer a mulher, para dizer que ela deve ser a companheira, para andar ao lado dele, porque ele viu que não era bom que o homem ficasse sozinho. E aqui o ficar sozinho, né, eu poderia dizer assim, é também viver em comunidade. Sinceramente, eu não conheço nenhum negócio que vai para frente andando sozinho, sem pessoas. Tudo para crescer precisa de pessoas. Ai, mas gerenciar dá trabalho. Gente, gerenciar não dá trabalho. É o seu trabalho. Simples assim. Beleza? Que coisa espetacular! O universo inteiro é fruto da palavra criadora de Deus. Para fazer o ser humano, Deus diz que, a Bíblia diz que Deus pôs a mão na massa. O ser humano é uma obra-prima.
Ele foi modelado e formado por Deus. O verbo modelar, repetido na ação criadora do homem e da mulher, nos evidencia esse envolvimento pessoal de Deus. O universo é fruto da nossa palavra, ou é fruto da palavra de Deus. O ser humano é fruto das mãos de Deus. Não sei se vocês entenderam. O universo foi criado com palavra. O ser humano foi formado pelas mãos, como um vaso na mão do oleiro. Para fazer o ser humano, não bastou uma ordem vocal de Deus. Olha como nós somos mais complexos do que todo o restante da criação. O ser humano não é somente fruto da palavra do Pai. Ele tem uma intervenção especial. Deus põe a mão. O salmista vai transformar em oração essa verdade. Senhor, tu me sondas e conheces. Tu me envolves por detrás e pela frente, e sobre mim põe a sua mão. Sim, pois tu formastes os meus rins, tu me tecestes no seio materno, conhecias até o fundo do meu ser, meus ossos não te foram escondidos. Quando eu era modelado em segredo, tecido na terra mais profunda, teus olhos viam o meu embrião. Salmo 139. Aliás, essa certeza sálmica é compartilhada por Jó, que mesmo no mais profundo sofrimento não se esquece de proclamar em sua oração barra defesa. Tuas mãos me formastes e me modelaram. Lembra-te de que me fizestes de barro. De pele e carne me revestistes, de ossos e de nervos me tecestes. Deste-me a vida e o amor, e tua solicitude me guardou. Jó 10. Ao testemunhar a criação do ser humano como desejo amoroso de Deus, e evidenciar o masculino e o feminino com essa dignidade, já que ambos foram modelados por Deus, a Bíblia está afirmando a diferença sexual como constituinte da pessoa humana, segundo o plano de Deus. À luz do plano amoroso de Deus, percebe-se que a sexualidade não é apenas um dado que não pode ser ignorado. É, acima de tudo, um desejo criador. Instituto, bom dia, Instituto Inarve. O corpo humano, masculino e feminino, modelado pelas mãos do Criador, é chamado a ser expressão desse mesmo amor. O amor, o que o ser humano é, manifesta-se no corpo e segundo o seu corpo. E o Silva, como é que você está? Como é bonito perceber o caráter divino do corpo humano, modelado o homem e a mulher. Deus não criou os anjos, criou o ser humano com o corpo que ele tem. Foi Deus que colocou o específico masculino e o específico feminino e colocou também uma atração mútua para que pudessem realizar seu plano no amor. Pelo exercício da sexualidade, da genitalidade, o ser humano se completa e se complementa, feito um para o outro. Ao unir-se, os dois formarão um ser, plural e singular. Se entrelaçam no humano do mesmo jeito que se entrelaçam no divino. Singularidade e plural são manifestos e experienciados na vivência santa e sarada da sexualidade. Um complemento do outro, o encaixe perfeito. Exatamente. E aí que você começa a entender que dentro do exercício da sexualidade, né, as pessoas falam assim: meu corpo, minhas regras. Posso falar uma verdade? Pode ofender algumas pessoas. Bom dia, Thalisson. Mas não existe meu corpo, minhas regras.
Porque nem o oxigênio que você respira é seu. Não existe essa parada. Desculpa eu falar a verdade. Do pó tu veio, pro pó você voltará. A vida que você tem não pertence a você. Acaso você consegue controlar o seu corpo? Fala agora. Fala assim, Deus, não precisa me ajudar mais não. Pode deixar que eu dou conta de fazer meu coração bater e ao mesmo tempo falar amor. Você não consegue. Por vontade própria, não. Então, meu corpo, minhas regras, isso daí é mais uma forma de ferir o corpo e a dignidade humana. Gente, não sei se vocês perceberam a gravidade que eu tô falando aqui. A gente tá falando sobre sexualidade no casamento, cura e restauração, da genitalidade. Começa com esse monte de apelido banal que dão para os órgãos genitais. Fato. E isso daí é um negócio tão enrustido que até eu, sabendo dessa verdade, às vezes me pego fazendo o que todo mundo faz, falando dessa forma pejorativa da sexualidade. Entende? E aí, quando eu começo a entender sobre isso, então a restauração e a cura começa quando eu já começo na raiz a usar o termo vagina e pênis de forma adequada, não parecendo que eu estou com um palavrão na minha boca. Às vezes, quando eu vou falar pênis, eu parece como se eu tivesse com uma cenoura na boca, assim, sabe? Falando um negócio. É esquisito. O sentimento é esse, mas é um sentimento errado. E automaticamente, quando eu olho sobre isso, né, a gente começa a enxergar sobre a sexualidade. Vou pegar um exemplo para mim, Rafael. Quando eu morava na casa da minha mãe, era normal, eu tinha que me arrumar, eu morava com duas mulheres, minha mãe sempre foi quem mandava, por isso o homem masculado. E aí o que que acontecia? É normal eu entrar no banheiro, minha mãe tá tomando banho, eu tinha que escovar meus dentes e fazer as coisas, eu não ficava esperando, só tinha um banheiro, eu entrava com ela pelada no banheiro. E nunca ficava olhando pra minha mãe, nossa, minha mãe. Não tinha esse sentimento pejorativo que existe hoje. Porém, a malícia vai surgindo no ser humano. Já vai, Matheus, meu amor, a gente tá fazendo a live. Se já te chama. Se quiser vir pra cá, pode vir. Então, dentro do nosso contexto, a cura e a restauração, ela vai começar quando a gente entende que nós fomos feitos e modelados por Deus. Então não existe nada imperfeito. Vamos falar assim: eu sou perfeito, Papai do céu me fez perfeito. eu Agora, sou aponta assim para a perfeita, tela. você é Você é perfeito, perfeito. Papai Papai do do céu céu te te fez fez perfeito. perfeito. Ou perfeita, no caso. Gente, é sobre isso. A cura da sexualidade, ela vai se dar a partir do momento em que eu entendo que falar sobre a sexualidade não deve ser algo pecaminoso. Porque o pecado original não está entre o ato sexual de Adão e Eva. O ato do pecado original está na desobediência de não ouvir a voz de Deus, mas ouvir a conversa da cobra. E o primeiro passo é você ter consciência. Uma pessoa vai atrás de cura se ela não se acha doente? Não. Então você precisa ter essa consciência de que algo está desconfigurado, que algo precisa ser restaurado, restabelecido para o padrão que Deus sonhou, que Deus desejou. Então, comece a analisar em você como você se sente com relação a esses termos sobre a sexualidade, não falando de forma vulgar, mas de uma forma simples, sincera, né? Sem ser um tabu falar sobre sexo. Se essas palavras já saem da sua boca com Com peso. um peso, é algo a ser analisado. E aí você se conhecendo, se analisando, tomando consciência, não, há algo que precisa ser melhorado, há algo que precisa ser purificado, há algo que precisa ser restaurado, aí você começa. Você já pode começar com uma oração, você pode começar pedindo a Deus clareza, esclarecimento, pureza, pedindo a Ele discernimento, pedindo ao Espírito Santo que venha com o seu fogo e venha purificando toda a sua alma, o seu ser. Vai vir, talvez, perdão, necessidade de você perdoar alguém que te machucou, que te feriu a sua sexualidade, que feriu o seu pensamento sobre sexualidade, pessoas que te influenciaram a caminhos que te levam à impureza sexual, que te levam a caminhos que não são do agrado de Deus com relação à sexualidade, à pureza, às genitálias, a essas palavras. E nesse
ritmo de consciência, você já pode ir fechando seus olhos e pedindo a Deus realmente clareza, discernimento pelo Espírito Santo de Deus, a pureza que provém de Deus. E a gente vai dizendo: bom dia, Espírito Santo. Que a fidelidade dos que vos buscam, que eu exercite neste dia o dom da fidelidade, a fidelidade ao que tu criastes, a fidelidade ao que tu formaste, a fidelidade da consciência divina sobre a sexualidade, que eu seja fiel ao plano de Deus para minha sexualidade, para a sua sexualidade. Que eu consiga ser fiel a todos os meus compromissos, a todos os meus deveres, que eu tenha sempre diante de mim a vossa fiel proteção. Que assim como o vosso amor nunca nos abandona, que eu possa amar a todos com a mesma fidelidade. E que possa receber as maravilhas de ser comprometido com esse amor. Louvando sejais o Senhor, louvado sejais o Senhor pela fidelidade a vosso povo e pelo vosso fiel amor por mim, que me criastes perfeito em todas as esferas, em todos os detalhes. Não há nada de feio, de impuro, mas todo o meu corpo, todo o meu ser, corpo, alma, espírito, tudo é belo. Que tudo seja fiel àquilo que Deus criou no princípio. Que se continue fiel ao decorrer do tempo. Quando vierem as tribulações, quando vierem as maldades deste mundo, quando vierem as impurezas, que eu consiga me manter fiel. Fiel ao que Deus criou, ao que Deus formou. Vinde, Espírito Santo, de fidelidade, e penetrar em nossos corações, e gravar em nossos corações a fidelidade. Fidelidade ao primeiro amor, que é o amor de Deus. Fidelidade para comigo, com a consciência divina que há em mim. Porque o Senhor é bom e a sua fidelidade se estende de geração em geração. E que eu possa passar esses conceitos, essa consciência, essa fidelidade para os meus filhos, para os filhos dos meus filhos. E assim de geração em geração vá se passando para que se permaneça em Cristo Jesus. É o que nós te pedimos pelo poder do Espírito Santo. Amém. Amém. Fala, Insta do Batata. Como é que vocês estão aí? Pessoal, obrigado pela atenção de vocês no dia de hoje. Amanhã, 6h30, estaremos aqui também para falar sobre amor, sacramento de Deus. Sacramento. Gente, compartilha com mais pessoas. Esse livro é muito bom. Eu tenho certeza que vai ajudar na sexualidade, no casamento e até fora do casamento de muitas pessoas. Então, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até amanhã, 6h30, hein?